Freedom, boa noite. Estamos aqui em mais um culto sensacional, incrível, top, maravilhoso para você. E hoje, antes da gente começar a nossa ministração, queria perguntar para você como tem sido a sua quarentena. Se você está aí no YouTube, no chat, comenta aí. E eu queria falar um pouco do que tem me ajudado na quarentena. Eu quero que você comente. Cada um dos meninos que estão aqui comigo vão também comentar o que eles têm feito de diferente nessa quarentena para sobreviver. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que às vezes a gente ficar confinado dentro da nossa própria casa não é tão legal. Portanto, a gente tem que manter a nossa sanidade mental. Uma coisa que tem me ajudado bastante nesse tempo é que, com o passar dos dias, parece que a gente vai perdendo um pouco da rotina. O tempo que a gente acordava, o horário certinho que a gente acordava, o horário certinho que a gente ia dormindo. Então, o que eu tenho tentado fazer nesses últimos dias é montar uma rotina certa para que eu faça tudo no tempo certo, no tempo correto, e para que isso me ajude, e tem funcionado muito bem. Então, se você está aí na sua casa, às vezes você já perdeu esse horário, já perdeu esse time aí todo, eu te desafio, faça uma rotina e comece a segui-la. Então, me diz aí o que você tem feito aí nos comentários, que tem te ajudado a passar por esses dias. Eu queria perguntar para Pri Rios. Pri Rios, diga aí alguma coisa que tem te ajudado nesse período. Fala, Freedom, tudo bom? Então, nesse período de quarentena, eu tenho tentado dormir na parte da noite, porque muita gente troca o dia pela noite. Como não tem que acordar cedo no outro dia, então acaba que fica acordado durante a noite e dorme durante o dia, principalmente jovem, adolescente. Então, eu tenho tentado realmente dormir durante a parte da noite e regular essas 8 horas de sono que a gente precisa. Porque é cientificamente comprovado que se a gente trocar o dia pela noite, a gente fica mais irritado, a gente fica com mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você fica totalmente com o organismo totalmente desregulado. Então, eu tenho tentado fazer isso, pastor, regulado o meu sono para poder eu ficar bem. E aí, na manhã seguinte, como eu estou revigorada, eu faço o meu devocional durante a manhã, que é quando eu estou mais desperta. E aí eu consigo fazer o meu devocional com bastante clareza. Ceci. Então, algo que tem me ajudado muito é a questão de tirar um tempo para mim, porque às vezes você está dentro de casa e está todo mundo ali o tempo inteiro e você acaba se prendendo também a ter que fazer coisas de trabalho, de faculdade. Eu, pelo menos, sou muito intensa quando eu começo a fazer, esqueço até de comer. Então, algo que tem me ajudado muito é tirar um tempo para mim, para ler, para tomar um banho que seja com calma, sabe, com paciência. E eu acho que isso ajuda bastante, saber separar os tempos. Top. Gabriel? Pastor, eu estou tentando o máximo aproveitar o meu tempo, fazer com que as coisas que eu programei no dia eu consiga fazer. Porque quando a gente tem muito tempo livre assim, a gente fala, daqui a pouco eu faço a devocional, e acaba que o dia vai passando, chegou a noite, você não fez nada daquilo que você tinha programado. Então eu estou tentando aproveitar ao máximo o tempo para fazer todas as coisas que eu planejei. Isso. Bom, uma das coisas que estava sendo difícil no início, né, que eu estava até conversando com os meus discípulos sobre isso, é que no início, por a gente estar passando muito tempo em casa, é que a gente não estava conseguindo nem diferenciar, às vezes, até os dias quando estavam passando. Quando você achava que era segunda, quando percebia era terça e tudo mais. Mas o que me ajudou, que está me ajudando, é que eu comecei a fazer coisas que, dentro de casa mesmo, que eu fazia durante a minha semana, que me ajudasse a manter um cronograma, digamos assim, uma rotina dentro de casa, né? Seja os exercícios que eu fazia no meio da semana, ou então... Maromba, hein? Ou então, às vezes, até os cronogramas de leitura, assim, dividido durante os dias e tudo mais, para que a gente consiga se manter concentrado e focado nos nossos objetivos e não perder eles de vista durante esses dias que a gente está com muito tempo livre. Saurinha, vai a voz da sabedoria. O que tem me ajudado nessa quarentena é ter o direcionamento do Espírito Santo, porque eu acho que muitos nossos planos deram uma pausa ou foram cancelados, mas Jesus está fazendo algo e nesse momento também pode ser um momento produtivo para a gente só precisa ter esse direcionamento, esse momento de prudência e saber o que Jesus está querendo falar conosco e como agir
no que Jesus está falando, como agir em ação a tudo que Ele tem nos falado. É isso. Amém. E você, conta aí para nós como você tem passado nessa quarentena, amém? Então fica agora com mais uma ministração, que o Senhor te abençoe. Galera, então abra a sua Bíblia, aí no texto de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 20, que diz o seguinte: E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vamos orar. Pai, eu oro hoje, Deus, para que o Senhor fale realmente aos nossos corações de uma maneira como o Senhor nunca falara antes, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que a tua presença seja tão real em nossas casas, em nossos lares, aonde nós estivermos assistindo, cultuando ao Senhor através da internet. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra possa gerar frutos no coração de cada um de nós, gerar 100 por 1 em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus que hoje nós possamos aprender a ser filhos como o Senhor quer que nós sejamos, nos entregar de todo o coração ao Senhor, realmente abrir os nossos corações à tua graça, ao teu amor, ao teu favor que nós não merecemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, enquanto eu estiver pregando, tocar no coração de cada um e transformar, Senhor, a realidade, Deus, em nome de Jesus, e fazer conforme a sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, para que teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Antes da gente entrar nesse texto especificamente, eu queria contar algo que aconteceu comigo nesses dias. Sabe, na semana passada a gente teve uma live, foi muito boa, com o pastor Diego Alberto, pastor da Igreja Batista Filadélfia, nossa irmã aí de nome, lá de Vitória no Espírito Santo. E foi interessante naquela live que a gente começou a falar sobre muitos assuntos, e um dos assuntos que mais foi falado foi sobre paternidade, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Cara, quando eu desliguei aquela live, o Senhor começou a falar muito ao meu coração, o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração. Uma das coisas que foram tocando, que o Senhor foi fazendo, foi me trazer algumas memórias de coisas muito importantes que aconteceram comigo no relacionamento com meu pai. Se você não sabe, eu perdi meu pai há alguns anos, e todas as vezes que eu lembro das histórias que eu tive com ele, das passagens que eu tive com ele, eu me emociono bastante, e numa dessas o Senhor falou comigo. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, quando eu era criança, o Senhor, na verdade, me desculpa, meu pai veio até mim, foi me buscar, foi muito legal. Ele foi me buscar na escola. Ele era um homem que trabalhava demais, ele era um contador, era um empresário, então ele tinha certos períodos do ano em que ele trabalhava meses e meses assim, dias e dias, e a gente mal se via, mas ele sempre queria deixar o amor de alguma forma nos nossos corações, algo que a gente pudesse lembrar, mesmo quando ele não estivesse tão presente. Eu lembro uma vez que ele foi na minha escola nos buscar, buscou eu e meu irmão, e a gente foi caminhando, passeando durante todo o caminho de volta para casa. Ele foi buscar a pé, e quando a gente chegou, cara, foi inusitado o que aconteceu. Eu e meu irmão, a gente entrou, costumeiramente, chegava da escola com fome, fui direto para a geladeira. Quando eu abri a geladeira, eu me deparei com um pacote de figurinhas. Naquela época estava tendo Copa do Mundo, e a gente gostava sempre, eu, meu pai, meu irmão, de colecionar e completar os álbuns da Copa do Mundo. E foi interessante que eu virei para o meu irmão e falei: Gustavo, olha só, tem um pacote de figurinha aqui na geladeira, cara. E a gente falou: uau, que massa. E de repente, quando a gente abriu o armário e foi pegar um utensílio, não lembro se um copo, uma caneca, alguma coisa assim, e lá estava outra figurinha. E aí a gente entendeu que meu pai tinha, pela casa inteira, colocado, escondido figurinhas, e realmente começou ali um caça-tesouro. Eu e meu irmão ficamos durante horas procurando, debaixo da cama, debaixo dos lugares, atrás da cortina, na sala, no quarto da minha mãe, nos banheiros, na cozinha, em todos os lugares. A gente procurou e foi pegando aquele bolo e mais bolos de figurinhas. O interessante é que os dias foram se passando, os dias foram andando, e mesmo meu pai não estando presente lá em casa, era interessante que do nada a gente achava uma. Vou pegar uma pasta de dente nova, porque a pasta de dente acabou, de repente, uma figurinha. E aí vou fazer, sei lá,
a minha mãe mandava a gente fazer alguma coisa, Ricardo, faz tal coisa. Quando a gente ia lá naquele local, abria uma gaveta, outra figurinha. E é interessante que meu pai conseguiu marcar a gente com a presença dele, com amor, com carinho dele, mesmo ele não estando em casa, mesmo ele estando longe fisicamente. Eu comecei a lembrar disso e foi trazendo muita saudade ao meu coração, mas o Espírito Santo falou comigo: ei, Ricardo, este é o tempo em que eu separei para esconder tesouros dentro de casa. Eu quero te falar, existem tesouros escondidos nesse período na sua casa, tesouros que você só encontraria se você buscasse de maneira real dentro da sua casa. Não é à toa que Deus tem feito que nós passássemos por esses momentos de reclusão, momentos onde nós estamos nos nossos lares, momentos onde a gente nunca teve antes tanto tempo para buscar a Deus. Eu quero te desafiar, ei, corra atrás das pérolas, dos presentes que Deus tem para a sua vida dentro da sua casa. Eu quero te falar, o filho pródigo, ele jamais receberia novas sandálias, novas vestes, um anel em seu dedo e uma grande festa se ele não houvesse voltado para a casa do Pai. Na casa do Pai, na nossa casa, onde Deus tem, onde a gente encontra a presença real de Deus no nosso lugar secreto, é onde o Senhor derrama seus presentes para nós. E eu queria falar mais um pouco sobre essa passagem do filho pródigo. O filho pródigo acontece na passagem que ele vira para o seu pai e ele pede a sua herança e ele vai então para uma terra distante. E então ele passa por um momento de crise. A palavra de Deus diz que onde ele estava, no país que ele estava, passou por uma grande crise, veio fome sobre a terra. E ele lembrou de sua casa e pensou assim: nem os servos do meu pai estão passando fome, então eu quero voltar para a casa do meu pai. Sabe o que eu fico pensando no filho pródigo durante aquele momento, durante todo esse tempo de reflexão que ele teve ali, cuidando daqueles porcos. Eu acredito que o que faltou para ele foi segurança. Um sentimento de insegurança cresceu na vida dele, cresceu em seu coração, e eu acredito que foi gerando cada vez mais medo. E nesse período se assemelha muito ao que nós estamos vivendo hoje. Muitos de nós, muitas pessoas no nosso Brasil e nas nações estão passando por momentos onde estão com medo, estão inseguros dentro de casa pelo dia de amanhã. E eu quero falar biblicamente o que o medo pode fazer nas nossas vidas. O medo pode nos paralisar, e a gente vê isso quando o exército de Israel se paralisa diante de um gigante, Golias. O medo pode nos fazer fugir, como a gente vê em 2 Reis 7, que os arameus fugiram por conta de um barulho de carros e cavalos. Eles ouviram aquele barulho e simplesmente se mandaram. A gente pode perceber também na palavra de Deus que o medo nos faz abrir mão do que Deus tem para nós. O povo de Israel tinha um chamado para ser uma nação de sacerdotes. Eles viram para Moisés e falam: Moisés, seja tu o nosso mediador entre Deus e nós. E eu quero te dizer, não faça isso, não deixe o medo fazer com que você abra mão das coisas que Deus tem para ti. O medo também faz o seguinte, nos faz nos isolar, se esconder. Elias, ao escutar a ameaça de morte de Jezabel, ele se esconde no deserto. E a última coisa que eu queria destacar que o medo pode fazer nas nossas vidas nos faz afundar. Da mesma maneira como Pedro, caminhando até Jesus, naquele dia, pelas águas, ele teve medo da tempestade, medo da água batendo forte, e ele então começa a afundar. E eu queria falar, o medo muitas vezes nos faz afundar em problemas como ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo do futuro, é excesso de futuro. O medo nos faz muitas vezes afundar em problemas como depressão, em problemas na nossa psique. E eu quero te falar, o filho pródigo, naquele momento de medo, de insegurança que ele estava vivendo naquela nação, ele volta para quem lhe podia garantir segurança. E eu quero te falar, se você sente medo hoje, se você se sente insegurança hoje, só existe uma pessoa que pode te trazer segurança. Então o meu conselho é, assim como o filho pródigo fez, vá correndo de volta para a casa do pai, vai correndo de volta para a presença do pai, pois ele é quem vai te dar essa segurança. Nesse momento de crise, é Ele quem nos dá esse tempo de segurança, esse lugar de segurança. E eu quero te dizer, é tempo de todos os filhos voltarem para a casa do Pai, é tempo de voltar para o nosso lugar de segurança. Mas eu quero te dizer, perguntar, a grande questão
dessa mensagem, o tema dela é: que tipo de filho é você? Como assim, pastor? Simplesmente quando nós lemos essa mensagem, nós vemos 3 personagens, o pai e 2 filhos, o mais velho e o mais novo, o mais velho que ficou em casa e o mais novo que decidiu pegar tudo e se mandar. Mas é interessante também que quando nós olhamos para esses 2 filhos, nós não olhamos apenas 2 perfis de filho, nós conseguimos enxergar 3 perfis de filho, e eu quero te explicar o que eu estou falando. O primeiro perfil de filho que nós vemos na palavra de Deus, nessa parábola do filho pródigo, é um filho pródigo em rebeldia. O que acontece? Ele é o filho pródigo que teve uma atitude rebelde, uma atitude de independência. Esse filho negou a paternidade do pai, quando ele virou naquele tempo e disse: ei pai, me entrega a sua herança, me entrega o que você tem para mim, me entrega tudo que você um dia me daria. Ele estava falando: ei, eu quero tudo agora que é meu, pois eu não quero ter você como pai, eu quero ter minha própria vida, eu quero andar nos meus próprios caminhos. Cara, não existia atitude mais desonrosa que um filho poderia fazer, não existe. Outra coisa, depois que ele foi com todo o seu dinheiro, com todos os seus bens, toda a sua herança, ele gastou dissolutamente tudo que tinha com o pecado. E é aquele filho hoje que se encontra longe do pai. Quem é o filho pródigo em rebeldia? É todo aquele filho que se encontra longe da casa do pai, que um dia, mesmo conhecendo o pai, continua perdido pelo pecado. Cara, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a trajetória que você está passando, os processos pelos quais você tem vivido, mas eu quero te dizer, cara, se você hoje se encontra como esse filho, vivendo em rebeldia, vivendo longe dos planos e dos projetos que Deus tem para a sua vida, hoje é o momento, hoje é o dia de você se virar, como ele se virou e voltou, se arrependendo, voltando para a casa do pai. O segundo tipo de filho que nós vemos, o segundo perfil de filho que nós vemos nessa passagem é o perfil do filho mais velho, que é o perfil de um religioso, de um filho religioso. Esse filho estava perdido dentro da própria casa do Senhor. Esse filho estava perdido dentro da fazenda, mesmo tendo acesso a todos os bens. Esse filho olhava para si e ele se via como servo. Ele vivia uma vida de merecimento. Ele pensava: eu preciso merecer. Eu preciso merecer as coisas, a Bíblia conta que ele vira para o seu pai e ele fala o seguinte: ei pai, eu nunca desobedeci nenhum tipo de ordem, mas isso mostrava para nós que ele entregava uma obediência sem amor, ele entregava uma obediência que na verdade ele estava fazendo uma coisa porque ele queria merecer as coisas dentro da casa do pai. Ele tinha tudo que era do pai. O pai vira para ele no final da passagem e diz: ei, meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, você pode usufruir de todas as coisas, tudo que eu tenho é teu. E eu quero te dizer, o pai diz hoje para você: tudo que eu tenho é teu, está disponível para você. Então para hoje de pensar: ei, eu preciso merecer, eu preciso isso, e simplesmente abrace a graça de Deus. Esse religioso, ele também olha para o seu irmão, quando ele volta, ele diz: ei, pai, esse seu filho, ele não enxergava mais o seu próprio irmão como seu irmão, ele não enxergava o seu caçula como irmão. Como assim, pastor? O que isso fala a nós mesmos? Existem filhos, mesmo estando na casa do pai hoje, que olham para pessoas que acabaram de chegar na casa do pai, que chegaram sujos pelo pecado, que estão passando por processos onde vão ser lavados, regenerados, santificados, e olha, nossa, é um pecador. É um pecador. Sabe, quando Jesus começa a contar essa parábola, ele não estava contando para os seus discípulos que estavam ao redor dele. Ele não estava contando apenas para as pessoas. A Bíblia conta que ele estava no meio de publicanos e pecadores. A Bíblia conta que ele estava no meio daquelas pessoas que os fariseus da época falavam que eram as piores pessoas da época. E então, quando eles começaram a cochichar, Jesus começa a contar essa parábola, mas o real endereço dessa parábola eram os fariseus, eram os filhos que estavam perdidos dentro da sua própria casa. E quem sabe hoje não é essa palavra que você está precisando ouvir. Quem sabe hoje você não se encontra perdido dentro da própria casa.
Quem sabe hoje você tem servido a Deus, tentado viver uma vida onde você precisa obedecer, onde você precisa cumprir todos os mandamentos. Ok, a gente precisa fazer isso, a gente precisa se santificar, a gente precisa buscar, mas a gente precisa fazer isso da maneira certa. E o terceiro tipo de filho que eu quero falar hoje, que eu quero contar para vocês hoje, é um filho arrependido, que abraça a graça de Deus. A gente vê nesse texto que o filho pródigo simplesmente, no momento de crise, ele vira e ele pensa o seguinte: ei, os servos lá da minha casa, da casa do meu pai, eles não estão passando a fome que eu estou passando, então quem sabe se eu me achegar à casa do meu pai e falar para ele o seguinte: pai, eu pequei contra ti, por favor, me aceite hoje apenas como um servo, porque eu passava fome e os seus servos não passam fome. E é interessante que ao ouvir essa declaração de arrependimento, ao ouvir essa declaração de um coração contrito, de um filho querendo voltar para a casa do pai, o pai não faz nada que o repelisse ou que o renegasse, mas simplesmente o abraça. Simplesmente corre até ele, simplesmente muda as suas vestes, simplesmente faz uma festa para receber o seu filho de volta. Nós devemos ser esse terceiro tipo de filho, que simplesmente, cara, se arrepende e volta para casa, se arrepende e muda de vida, simplesmente recebe o perdão e muda de vida. E eu quero te falar hoje, depois de você entender esses três tipos de filho, que tipo de filho você tem sido? Será que você hoje precisa de um retorno à casa do Pai? Será que você hoje precisa de um arrependimento real e voltar a caminhar com o Senhor? Ou será que você hoje é uma pessoa que tem sido perdida dentro da sua própria casa? Cara, independentes dos dois, o caminho é o mesmo: arrependimento e mudança de vida. Ir para a casa do Pai, ir para o colo do Pai. E eu quero te falar, eu não sei se você hoje tem um fariseu dentro do seu coração que você precisa matar. Eu não sei se você hoje tem um filho rebelde dentro do seu coração que você precisa matar, que você precisa abrir mão de tudo isso. Eu não sei se você precisa disso, mas eu quero te falar, o antídoto para cada um dos dois é correr e abraçar a graça de Deus. Sabe, quando a gente olha na palavra de Deus, tem um texto que diz o seguinte, aquele texto da mulher adúltera. E um dia desse eu estava lendo um livro muito interessante, falava sobre essa passagem. É interessante que vários homens chegam com paus, ou com pedras para apedrejar aquela mulher. E quando Jesus é perguntado sobre a lei, se devia ou não apedrejar aquela mulher, Jesus vira para todos aqueles acusadores e fala: ei, seja o primeiro a tirar aquele que não tem pecado. E aquela mulher se vê livre dos seus acusadores. Jesus vira para ela: ei, nem tão pouco eu te acuso, vá e não peques mais. Mas é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, a gente sempre se coloca numa posição. É muito fácil talvez a gente sempre se colocar na posição mais fácil numa palavra. É muito fácil talvez nessa passagem a gente ler várias e várias vezes e se colocar no lugar daqueles que estavam segurando as pedras e pensar: ei, eu não posso julgar, eu tenho que parar de ser esse homem que julga tanto, que faz tanto, que fala tanto. Mas poucos de nós nos colocamos no lugar daquela mulher. Poucos de nós nos vemos no lugar daquela mulher, enfraquecida, suja de pecado, sendo acusada, tendo medo. Poucos de nós nos colocamos num lugar de mais vulnerabilidade. Mas eu não quero hoje te induzir a você colocar a sua vida neste lugar, mas eu quero que você se posicione da maneira certa. Nesse mesmo lugar, nessa mesma passagem, a gente pode ver dois tipos de pessoas: religiosos que estão sempre com pedras para atacar, para julgar, e aquelas pessoas que estão sujas pelo pecado e precisam da graça de Deus, que diz: ei, nem tão pouco eu te acuso, vá e não peques mais. Abrace a graça de Deus. Eu amo esse texto, querido. Sabe por quê? Porque não tem texto que mostre para mim
que expresse tanto o nível do amor que Deus tem por nós. A Bíblia conta, nesse verso que eu li, que quando seu pai o avistou, o compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Eu não sei você, mas se você sabe disso, mas naquele período onde Jesus estava vivendo, um pai nunca correria, um pai nunca abraçaria um filho. Cara, era desonroso para um pai simplesmente sair correndo. Era desonroso para um pai que tinha sido negado, que tinha visto sua paternidade ser negada, correr e abraçar o filho. Era desonroso um pai nessa situação beijar o seu filho aceitando de volta. E eu fico pensando nesse texto, nessa passagem, o quanto o pai expressou esse amor. Como assim, pastor? Simplesmente ele largou todas as coisas, ele largou o que os seus vizinhos pensavam, ele não pensou em nada e simplesmente correu até a direção do seu filho. Esse é o amor que Deus tem por nós. Da mesma maneira, ele volta, quando ele vê um filho, o filho mais velho negando o seu filho, da mesma maneira, quando ele vê o seu filho mais velho não querendo entrar na festa daquele que estava morto e tinha revivido, ele vai na mesma maneira e fala com aquele filho e o reconcilia. Esse é o tipo de pai, não importa que tipo de filho você se encontra hoje, o nosso pai sempre está disposto a correr até nós, a se lançar no nosso pescoço e simplesmente nos trazer a vida novamente. E eu já estou terminando, eu queria até chamar os meninos do louvor aqui, e para que você entenda hoje, cara, existem presentes da graça de Deus para a sua vida. Existem presentes da graça de Deus. Os presentes que eu te falei lá no início, eu queria falar um pouco sobre eles. Deus tem para você hoje esses presentes. A gente vê nesse texto que Deus, que o pai, num ato, o primeiro presente é o ato do pai de correr e receber novamente o seu filho. Isso significa, sabe o quê? Significa perdão total e restauração de um relacionamento. O segundo presente que aquele filho recebe é uma melhor roupa. E esse presente significa, é um sinal de honra. O Senhor tem honra para os seus filhos. O Senhor tem honra para você. Não importa o que você passou, não importa o que viveu. Se você abraçar a graça de Deus hoje para mudar a sua vida, Ele tem honra para os seus filhos. A Bíblia conta também que ele recebeu um anel. E esse anel significa autoridade. O Senhor tem nos dado autoridade. E a quarta coisa que o Senhor tem de presente para você hoje é sandálias. O que isso quer dizer, pastor? Naqueles tempos, um escravo, ele andava descalço, ele andava sem sandálias. E aquele momento, quando ele volta para sua casa e ele recebe aquela sandália, quer dizer que o pai estava falando para ele: ei, você é um homem livre. Eu quero hoje que você receba como presente de Deus essa liberdade. Ei, você é livre do pecado. Você é livre de toda a religiosidade que talvez tenha te prendido até hoje. E a última coisa que o pai entrega, que o pai faz, é matar um novilho e fazer um banquete, uma festa. E eu quero te dizer, isso era só reservado para ocasiões especiais. O Senhor tem duas coisas para ti ainda: intimidade e comunhão. A comunhão com o Pai, ela é para quem é filho de verdade. Então hoje, neste momento, eu quero que você pense nessa passagem. Aí dentro da sua casa, você possa fechar os seus olhos e fazer uma autoanálise da sua vida hoje. Pergunte ao seu pai hoje. Pergunte ao Pai que está no céu: Pai, que tipo de filho eu tenho vivido? Eu tenho sido? Será que eu tenho vivido longe do Senhor? Será que eu tenho vivido uma vida dissoluta, uma vida em pecado? Será que tudo que o Senhor entregou na minha vida até hoje eu tenho gastado e gastado e gastado com imundícia, com pecado, com sujeira? Ou talvez você tenha tentado fazer tudo certo.
Talvez você hoje é aquele filho que tem tentado trazer para si um jugo de escravidão tão grande, que é o do perfeccionismo, de querer merecer todas as coisas, o filho perfeito, e que julga as outras pessoas quando vê simplesmente qualquer tipo de tropeço na vida das pessoas. Ei, que tipo de filho você é hoje? Cara, se necessário for, se ajoelha hoje na sua casa, se ajoelha no lugar onde você está e leva o velho homem que está dentro de você, o homem rebelde ou aquele homem religioso, e simplesmente leva para a cruz e crucifica ele. Nós fomos, você tem que entender isso, crucificados com Cristo, e a vida que nós vivíamos ora na carne, agora vivemos pela fé. Nós não vivemos a vida que nós tínhamos no passado. Ei, não é para você viver essa vida de filho desgarrado do Pai, mas é para viver uma vida de filho arrependido, que abraça a graça de Deus e que simplesmente decide mudar de vida e ser transformado todos os dias, que abraça os presentes da graça de Deus e vive tudo que tem na casa do Pai. Eu quero te dizer, tudo que Deus tem, Ele tem dado aos seus filhos, Ele tem deixado disponível para os seus filhos. Basta você agir como um filho, realmente um filho que abraça tudo que o Pai tem, e viver um relacionamento verdadeiro, ter uma real definição de que Deus é o seu Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve cada coração a, em nome de Jesus, discernir o tempo, discernir o tipo de relacionamento que ele tem tido com o Senhor. Eu te peço hoje, em nome de Jesus, que com cordas de amor o Senhor possa trazer para perto aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que precisam voltar para a casa do Pai, aqueles que se distanciaram, que estão passando medo, que estão passando dificuldade, que estão longe da casa do Pai. E eu também te peço hoje, Deus, que o Senhor possa olhar para cada um dos filhos que mesmo dentro de casa pensavam estar andando no caminho certo, mas hoje olham para si e veem um espírito de religiosidade. Pai, em nome de Jesus, que isso possa ser quebrado na vida deles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.